Eu sou Selma Ferreira, do programa Passaporte Brasileiro da Connect TV Algarve, um programa que conversa com brasileiros pelo mundo. Fizemos uma parceria cultural com a Rede Sem Fronteiras, celebrando seus 10 anos de trabalho pela cultura, pelos artistas, escritores e poetas lusófonos no mundo e pelo mundo afora. Parabéns, Rede Sem Fronteiras! E na pessoa da sua presidente, de Andréa Valverde de Portugal, eu abraço com carinho e respeito todos os membros dessa grande família e todos aqueles que estão se juntando à grande família da Rede Sem Fronteiras. Um abraço bem apertado à nossa equipe dourada e a todos aqueles que estão nos assistindo e ouvindo hoje. Feliz aniversário, Rede Sem Fronteiras, e que venham mais 10 anos. E hoje eu tenho comigo uma pessoa muito, muito, muito especial, a Marina Zarvos. Marina, minha querida, seja muito bem-vinda a esse nosso programa Passaporte Brasileiro. Querida Selma, que alegria revê-la. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada, muito feliz. E você me oferece uma oportunidade ímpar que eu possa parabenizar a Rede Sem Fronteiras pelo jubileu de estanho. Exatamente. 10 anos, eu sou, vamos dizer assim, pertenço à rede há pouco tempo, relativamente, há 2 anos, mas já me sinto tão parte dessa grande família, tão acolhida, que realmente, assim, é uma alegria, uma honra, né, poder deixar registrado aqui os meus votos, para que ela cresça e floresça cada vez mais. E assim será, Marina. Eu acredito muito que essa nova fase da rede será muito boa. Marina, nós temos atualmente uma ouvinte, eu diria, porque é a Adma, que faz parte das pessoas que são incluídas no nosso trabalho, e a Dinorá Cansado também, que nós conhecemos e que eu já tive a oportunidade de falar com ela aqui no Passaporte Brasileiro. Por isso eu te peço, minha querida, para a Adma, que tem nos assistido todos sempre e acompanhado os nossos programas, você pode fazer a sua audiodescrição? Claro, com muita alegria, muito prazer. Eu sou uma senhora de 68 anos, sou baixa, cabelos brancos, uso uns óculos pretos, estou vestida com uma roupa preta e um colar em preto e branco. Isso, acho que deu para saber quem sou eu. O batom, a cor do seu batom, minha querida. O batom? Nossa, o batom é uma cor... É um roxo, né? Uma cor escura, um pouco escura, mas É lindo. um marrom, meio marrom. Daqui, olha que lindo, tá muito linda. E atrás dela, Marina, tem um quadro lindo. De onde que é essa imagem? Então, essa imagem é muito cara. Eu tenho ascendência grega. E essa imagem, para todos que nos assistem, para quem nos ouve, ela é uma escada de um pequeno hotel na ilha de Mykonos, na Grécia, com um vaso, tipo esses vasos gregos, né, mais estilizados, antigos, com cactos. E eu gosto muito dessa imagem, porque ela sempre me leva para cima. Eu estou vendo. E tem um azul lindo ao fundo, no céu. Então, assim, é muito... Eu gosto muito dela e escolhi esse pedacinho da minha casa para poder fazer essa conversa com você. Eu vi tanto que você se colocou um pouco de lado. Eu não disse nada porque eu vi que você estava valorizando a fotografia. Eu quis mostrar. Que bom, Marina, muito bom. Então, eu sou a Selma, morena, hoje de cabelo apanhado, num coque atrás da cabeça, com batom rosa, óculos escuros, vestida de branco, com um lenço, uma echarpe de lã branca, porque aqui onde estou está frio. Hoje em Portugal está fazendo frio, está chegando uma onda de frio. Meu batom, então, eu já disse é rosa, e mais uma vez as minhas unhas estão pintadas de transparente. Marina, minha querida, isso tudo nos remete a uma emoção muito grande, incluir, trazer a emoção das pessoas. E eu quero começar com essa emoção. Você é psicóloga e você trabalha com florais de bar. Conta um pouquinho isso para a gente. Sim. Eu só preciso dizer que eu estou aqui, né, no Brasil, em São Paulo, no interior de São Paulo, na cidade de Vinhedo. Sim.
E vou te falar um pouquinho sobre os florais de Bach, sim, porque é algo que me encanta. Eu sou Sim. psicóloga, minha formação inicial, eu fiz a minha primeira graduação em letras, português e inglês, por absoluta falta de opção naquele momento. Eu vinha do interior do estado de São Paulo, da cidade de Lins, e recém-chegada, meu pai muito assustado com uma cidade grande, com 4 filhos pequenos, enfim. E a única faculdade que havia próxima à minha casa era uma que tinha um curso de matemática ou letras. Como eu Certo. não sou dos números, eu adoro as pessoas, e eu escolhi letras e fiz. E, enfim, foi muito importante. E agora, sobretudo, mais ainda, resgatar, né, a minha formação e todo o meu interesse, que na época eu já percebia muito grande pela literatura. Mas depois a vida tomou outros caminhos, eu me casei e quando eu estava por volta dos 30 anos, eu fui fazer a faculdade de psicologia, porque eu fui atendida num momento muito difícil da minha vida, onde eu passei por uma grande perda, e descobri que existia essa profissão, porque até então a desinformação era muito grande. E fiquei absolutamente encantada com o trabalho que a pessoa havia feito comigo. E foi aí que eu prestei o vestibular e entrei, né? Fiz psicologia. Já casada, já com filho. Que bonito. Nesse ínter eu engravidei. Você estava E morando aonde, Marina, em nessa São época? Paulo, em São Paulo. Então, na capital. E como é Eu que é uma saí, mulher casada com filho, passando uma grande perda, bravar uma universidade? Isso deve ter sido algo assim bem desafiador, não foi, não? foi um desafio imenso. Eu não tinha ideia de onde eu estava me metendo, porque foi uma coisa tão inédita, tão inusitada. Eu estava fazendo, me lembro como se fosse hoje, malas para as férias do final do ano, e ouvi um chamado no rádio, inscrição para o vestibular na faculdade, tal, tal, Universidade Paulista, tal. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu realmente larguei tudo e fui fazer inscrição. Naquela época era tudo Foram, presencial. foram dois chamados, né? O chamado da rádio e o chamado interno. Sim, e fui. E daí eu fui percebendo a dificuldade, mas eu tinha assim, o apoio do meu marido, eu tinha uma estrutura em casa que me permitia sair um período, e fui me envolvendo e me apaixonando e me adaptando e aprendi a lidar com essa complexidade. Tanto que até hoje eu consigo escrever mais na madrugada, porque era a hora que eu parava de amamentar filho, né? Que eu punha no berço, enfim. E eu ia escrever, fazer meus trabalhos de faculdade, né? Então eu fui aprendendo assim. E aí eu fiz a faculdade, comecei a trabalhar de imediato, comecei a dar aula como assistente de uma professora que me convidou, enfim, foi um período assim intensíssimo Que na bom. psicologia. Eu já estou formada há quase 40 anos. E aí, nesse ínterim, trabalhando muito com a psicologia, eu venho de uma família onde nós trabalhamos sempre muito com a natureza, com o natural. Meu pai era filho de uma pessoa, de um grego com uma índia bororo. Nossa! É, Um grego com a Índia então, Bororo. Que bonito! então, acho que essa coisa da natureza, das ervas, das plantas, daquilo que está à nossa disposição, estava em mim, está em mim. Eu tenho um irmão que é médico homeopata, então a Ai, gente transita muito por esse universo. E aí eu fui fazer uma consulta homeopática e o médico disse, olha, eu tenho um recurso que pode te ajudar, que são os florais de Bach, você quer? Claro, o que puder me ajudar, eu topo, né? A gente não precisa sofrer mais do que o necessário, não. né? Isso a gente tinha que E ensinar nas escolas. Não então, precisamos sofrer mais que o necessário. porque né, tem Tudo tem uma limite. dose, tem limite.
E aí eu fiquei também, né? Você vê como o meu caminho ele vai assim por experiência, né? Eu vou primeiro como cobaia, vamos dizer assim. Eu também fiquei encantada com o efeito sutil, suave, delicado, respeitoso que os florais fazem. O efeito eu costumo dizer que ele, claro, nós sabemos, e isso é dado, né? Ele é um trabalho complementar ao qualquer outro de Sim, cura. Ele definitivamente. complementa o trabalho da psicóloga ou do médico, enfim. Mas ele é tão impressionante a ação dele, eu costumo dizer, olha, não dá para eu explicar. Você precisa usar o floral, que é muito natural, é como se fosse um chá de flores, mas é vibracional, é energético, é energia. É uma cura bem de dentro para fora mesmo, E mas que a cabeça precisa participar, não é? Porque você precisa. Alguma coisa em você tem que também acreditar que a cura existe. se você acreditar, você está com as portas abertas para receber essa energia. Se você não acredita, não tem o menor problema. Eu costumo dizer, não é questão de fé, de religião, não. Você só vai pôr um anteparo e a energia vai ter um trabalho a mais para romper essa barreira. Mas em algum momento ela vai agir. Tanto que eu trabalho com animais, com plantas e com humanos, né? Nossa, que Você pode bonito. dar floral para cachorro, para o gato, para o Assim. passarinho, para a planta que está. Porque, bom, enfim, se você me perguntar de floral, eu vou Não, ficar não, não aqui. quero mais. Sabe o que eu quero saber mesmo? É, O que eu quero mesmo saber agora diga, diga, é porque que eu vou se por embora. acaso esse seu trabalho dos florais influenciou a sua escrita. Ah, sim, então, eu fazendo o trabalho com os florais e vendo benefícios, eu comecei a me aproximar e num período muito complexo da minha vida, novamente, que foi a década de 2010, começo, em que minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer. E eu fui a cuidadora, né? A gente sabe que, mesmo tendo muitos irmãos, parentes, tal, sempre tem alguém que é a cuidadora. E eu, pela minha profissão e pela proximidade física, assumi rapidamente os cuidados. Só que isso é muito extenuante, desgastante, muito triste, muito complicado, enfim. E aí eu me lembrei que havia perto de casa um instituto de japoneses que davam aulas de ikebana. Ai, E eu, lindo! é lindo ikebana. E eu falei, eu preciso me aproximar do belo, porque o sofrimento está em torno. Então eu precisava do belo. Isso orientada também pela Associação Brasileira de Alzheimer, né? Que a gente procurasse tudo aquilo que nos alimentava a alma, que nos fazia bem. E eu fui e comecei a fazer as aulas de Ikebana. E aquilo para mim era assim, uma vez na semana um espetáculo. E aí eu me propus a escrever em algum momento algo sobre as flores. Tá? Ok. Até então, eu escrevia trabalhos na faculdade para, enfim, né, trabalhos em geral. Mas eu percebia, e desde sempre, que até os meus relatórios na época de faculdade, eu sempre colocava poesia, poema, eu fazia licença poética, os professores diziam, olha, eu vou aceitar seu trabalho porque está interessante, mas ele não é técnico, vamos dizer, não está nos moldes, né, da academia. E eu tinha horror disso da academia, eu não conseguia escrever daquele jeito, eu punha o que... E aí eu comecei a perceber que eu podia escrever, então eu resgatei essa coisa de querer escrever sobre flores. Até que um belo dia eu tinha um monte de coisa engavetada. E um dos meus textos, ditos acadêmicos, que era uma licença poética, passou pelas mãos de uma querida, que hoje nós temos um livro em coautoria, ela é minha cunhada, uma escritora de mão cheia, apaixonada pelas letras, enfim, minha mestra, Sônia Bittencourt,
E como somos cunhada, passei para ela, falei, Sônia, dá uma olhada nesse meu trabalho aqui para ver se não tem nenhum erro crasso, né? Porque ele vai ser apresentado, os professores vão ler. E ela pôs um bilhetinho que fez toda a diferença. E ela é muito exigente, ela é até, inclusive, revisora, né? Revisora, incrível. Editora. Ela escreveu assim, muito, muito bom o seu texto, Marina. Você teceu um lindo texto. Não abandone o tear. Nossa, aquilo para mim foi assim, Olha, até me arrepiei. não é lindo? Texto, tecido, né? O tear. O trabalho, ai que lindo, Eu manual. fiquei assim tão feliz porque eu sei do filtro dela, como é exigente, e isso ficou reverberando, ecoando, até que eu então fiz esse texto sobre as lavandas, buquê de lavandas. E nele eu me coloco muito, apesar de ter uma ficção, enfim, mas eu me coloco muito e eu sou muito grata às lavandas, porque eu estive justamente naquele período na Provence e no lugar onde o Van Gogh havia ficado internado e todo o sofrimento dele e as lavandas ali. E eu então fiz o meu trabalho que vinha já desde aquela primeira grande situação de perda, sendo elaborado, e eu acho que eu terminei, fechei nesse texto. E houve a oportunidade, nesses últimos 2 anos é que tudo veio acontecendo, né? 3 anos, eu me associei à Associação das Jornalistas e Escritores de São Paulo, a GEB, A JEP. levada pelas mãos da Sônia Bittencourt, que achou que eu poderia participar, o que me honrou muito também, me alegrou. Falei, acho que dá para, né, começar a mostrar o que eu estou escrevendo. E aí houve uma coletânea promovida pela Silvia Securato, da Oficina do Livro, bilíngue, desculpe, bilíngue, Giardino in Parole, né? Jardim em Palavras. E eu escrevi, e eu enviei esse. E qual não foi minha surpresa? Eu vi publicado, fiquei felicíssima. Nossa, italiano e português, né? Primeira publicação. Em seguida, eu soube, através da GEB, do trabalho da Rede Sem Fronteiras. E que ele tinha um edital, né? Para o seu texto ser avaliado, se ele tivesse preenchido os requisitos e tal. E eu mandei. Eu falei, bom, é o que eu tenho, eu vou mandar. E, Selma, você não sabe qual não foi a minha emoção quando eu recebo, eu acompanhando a Feira de Lisboa, enlouquecida, porque para mim, eu falei, gente, o que é isso? Que universo é esse? Né? A de Andréia, né? É muito grande. A de Andréia, aquele entusiasmo, aquela coisa dentro dela que contagia e chega em todos os cantos do mundo, né? Chega. E eu fiquei enlouquecida acompanhando flashes e tal, e enfim, meu texto estava na coletânea Sem Fronteiras. Qual não foi a minha emoção e surpresa quando eu recebo uma ligação dela, um zap dela, logo cedo no dia da premiação, dizendo que eu entrasse na live porque seria feita a premiação e seria legal se eu estivesse. Nossa, que bonito! Menina, eu ganhei a menção honrosa especial, tirei, né? Eu recebi essa honraria, o texto. Foi assim uma festa, uma alegria. Tenho certeza que sim, Marina, tenho certeza que sim. É muito lindo, né? Esse reconhecimento, essa vida, esse trabalho que você consegue com o seu coração, e agora eu vou parafrasear a Sônia Bittencourt, que você consegue continuar esse tear entre o cuidar das pessoas, o gostar das pessoas e o assimilar com a escrita, com os florais, com a psicologia, com a natureza e com aquilo que as pessoas esperam, né? E esperam receber, não obrigatoriamente de você, mas você traz para elas essa emoção toda. Isso é muito lindo mesmo. Parabéns, querida. Obrigada. Parabéns. Eu fico sempre muito emocionada. E aí, se você me permite continuar, você me corta, porque eu não paro de falar. Vou cortar logo, já sabe que a gente está aqui na retinha final.
eu estou muito acostumada a ouvir, mas de repente, participando de lives, aprendi a falar. Ai, que Então eu não bom! paro. Ó, Nesse, nesse Sem Fronteiras pelo Mundo do ano passado, né, de setembro, eu também tive essa alegria de receber menção honrosa especial com um texto aí falando sobre uma expedição que eu fiz com meu marido a Portugal, em busca das origens da família dele, tá? Na aldeia de Meda, não sei se é Meda ou Meda, nunca sei direito pronunciar, okay. mas enfim, perto ali da Guarda, e foi assim uma homenagem, a forma como eu achei de homenageá-lo, porque aqui na minha casa tudo é Grécia, mas está muito ligado a Portugal também. Sempre, não, a Grécia, Portugal, a Itália, nós estamos aqui embaixo, somos os países mediterrâneos, né? Então, Fazemos parte dessa grande dieta mediterrânea que na cultura culinária aqui do sul da Europa é muito forte, a Grécia, a Itália, Portugal, Espanha. Então, estamos mesmo lado a lado. E Fernando Pessoa já diz, inclusive no texto eu cito, né? Lisboa e Atenas estão na mesma latitude, então são todos portugueses, gregos ou portugueses. Mas, enfim, é isso que eu queria dizer. Eu não sei se você quer me perguntar mais alguma coisa. Minha querida, eu estou encantada com a sua história, estou encantada com a sua aproximação com a Grécia e com essa beleza dessa fotografia atrás de você, com o seu exemplo de pegar algo que acontece na sua vida que te traz uma dor intensa, que necessita e que precisa de atenção e cuidado seu, e transformar isso numa oportunidade de crescimento, que é o que você tem feito. Então, isso é muito bonito, eu acho que isso é um exemplo para a gente de lembrar que as nossas adversidades, as nossas dores têm que ser vividas em pleno, porque eu acho que cada vez que a gente pede ajuda, cada vez que a gente diz que não está conseguindo, é um momento de vivência intensa, né? Que a gente assume aquilo, não vira as costas para o problema, se a gente pode assim dizer, mas que depois que você tem ele bem agarradinho, né? Aqui nós costumamos dizer, e eu costumo dizer para as pessoas com as quais eu trabalho, se está doendo, abraça que é seu. Entendeu? Então, depois de abraçar aquilo que te doía, você olhava para frente e fala, não, isso aqui, tanto a dor como sair da dor foram dois processos muito ricos, eu preciso fazer disso algo mais. E você tem feito sempre algo mais, Marina, e por isso parabéns para você, parabéns pela sua coragem de vida. E nesse momento, qual é a mensagem que você pode passar para a gente, minha querida? Eu acho que é isso, quer dizer, o que eu sempre me norteou nesses momentos mais difíceis. Se eu estou aqui é porque eu ainda tenho algo por fazer. Então eu preciso fazer e fazer muito bem feito e dividir, né? Só para terminar essa mensagem mesmo, eu acho que é de renascimento, é de recomeço, né? É de todo dia tentar fazer o seu melhor, porque é isso que vale, né? Eu queria só mostrar as duas pontas da vida, porque foi um fechar também de ciclo. Sim. Que eu e Sônia Bittencourt escrevemos, ela generosamente abraçou a ideia, porque eu não me vi com competência suficiente para fazer este livro sozinha. E ele, apesar de ser a história contada de uma avó para os netos sobre a bisavó que teve Alzheimer, de novo a minha experiência, ele é um livro muito interessante, porque eu posso dizer, ele está agradando adultos, adolescentes, crianças, porque ele é recheado de mitologia, de histórias saborosas, de histórias da avó com os netos, e literatura, poesia. Então, acho que aqui também eu consegui, junto com a mão dada com a Sônia Bittencourt, e de mãozinhas dadas, né, com todos os idosos que passam por essa situação, aprender o que é importante. E a mensagem final, de novo, só para encerrar, o que eles precisam, o que todos nós precisamos, é de amor. Nada mais do que isso. Se a gente tiver isso, nós vamos embora, a gente cumpre com a nossa missão. Não é? Eu acho que é isso mesmo. O amor é a base de tudo, minha querida. E
não posso deixar aqui nessa live de também dar a mão e abraçar a querida Sônia Bittencourt, porque você não deixou de falar dela. Então, aqui, tecendo essa amizade, continuando esse tear de amor, de carinho e de pontas unidas que vocês fizeram nesse livro agora, eu te abraço muito carinhosamente, Obrigada. te agradeço por ter estado aqui comigo hoje, Marina. Muito obrigada mesmo, querida Obrigada. Marina Zarco. Beijo, querida. Eu Beijo grande. agradeço. Até a próxima. Eu sou Selma Ferreira, do Passaporte Brasileiro, para Connect TV.